Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo os 3 erros mais comuns na precificação de hospedagem e imóveis de temporadas que faz muitos anfitriões terem baixo faturamento, reservas curtas e baratas e muitas diárias ociosas. Se você quiser aprender a precificar de vez e parar de cometer esses erros, assistindo esse conteúdo completo, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva e clica no sininho para receber os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo toda semana aqui no YouTube, tá? Boa aula! Precificar não é você ir lá no Airbnb e você cobra 250, agora eu vou cobrar 200. Isso não é precificar, não é alterar um valorzinho. Precificar é uma estratégia, tá? E como toda boa estratégia, ela tem um método. E é um método formado, composto por 4 pilares. Por quê? Eu já vou falar para você quais são esses pilares, não vou conseguir dar profundidade, porque para cada pilar eu poderia fazer uma aula dessa. Mas o que é importante é saber por que esses pilares existem. Porque uma característica do mercado de hospedagem é a sazonalidade, é a oscilação na demanda, oscilação na procura. Então a gente tem que configurar a precificação de nossas acomodações para quê? Para a gente conseguir tirar proveito dessa sazonalidade, dessa oscilação na procura, na demanda, tá certo? Então, é por esse motivo que existem os 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Os 4 pilares que compõem a estratégia de precificação que tira proveito dessa característica intrínseca do mercado. Vai além da minha vontade, da sua, do Airbnb, do Papa, do mundo. É o que é. E aí, o nosso papel como anfitrião de alto resultado, gestor de hospedagem, é o quê? É tirar proveito disso. Concorda comigo? Então, como que a gente tira proveito disso? Configurando esses 4 pilares. Por quê? Se tem períodos que tem mais procura, a gente deve refletir isso na precificação. Se tem dias da semana com menos procura, a gente também deve. Se reservas mais longas são as reservas mais vantajosas, a gente também deve trabalhar a precificação de olho nisso. E cada um dos pilares tem um porquê. Né? E aí o interessante desses 4 pilares é que eles se conectam, eles se combinam, viram uma coisa só e a precificação fica muito amarrada. Tá? E aí, a partir do momento que você configura esses 4 pilares, o que acontece é que o seu calendário, a sua acomodação, fica muito atrativo para as reservas que também são atrativas para você. E não como acontece com a maior parte dos casos, que é o quê? O que eu chamo de reservas CBC, reservas curtas, baratas e ou concentradas. Quando a gente pega os calendários das acomodações, a gente vê um padrão, muita reserva no final de semana ali. Por quê? Porque não está precificando de acordo com essa característica do mercado. Então, só está conseguindo as reservas que são fáceis de conseguir. São aqueles anfitriões que têm resultado na alta temporada, no verão, né, nos feriados, finais de semana. Mas um bom anfitrião que fatura alto é aquele que fatura todos os meses do ano, e principalmente quando tem um pico de procura, ele fatura ainda mais. E não depende desses picos do verão, dos feriados, para começar a faturar. Tem uma grande diferença aí. E aqui, o que é interessante você saber, e aqui eu já vou entrar numa questão mais técnica, mas se você entender isso, você já está na frente de 80% do mercado, é o seguinte, tem uma métrica que é a estratégia de precificação do Micasso Casa, ela usa como referência. O Micasso Casa tem 2 vertentes da precificação, uma que eu chamo de estática e outra que eu chamo de dinâmica. Os 4 pilares é a estática, porque é a estrutura. Quando você constrói um prédio, constrói uma base, você precisa de uma estrutura muito sólida, muito forte para quê? Para aguentar, para sustentar tudo que vai subir ali. E na estratégia de precificação, os 4 pilares são essa estrutura. Para quê? Para a gente construir uma base sólida e como o mercado, a demanda está todo momento alterando, está todo momento se modificando, tem a outra vertente da precificação, que é o que? A parte dinâmica, que eu chamo de gestão ativa. E aí, a gestão ativa dá todo o insumo que a gente precisa para quê? Para saber quando alterar, como alterar, se você está cobrando um valor que o mercado pague, não quanto você acha que pode ou deve pagar. E aí, nessa parte dinâmica da precificação, que eu chamo de gestão ativa, tem uma métrica que ajuda muito, e eu vou explicar ela aqui para você. E é engraçado porque, assim, eu ouço muito falar de taxa de ocupação, de valor da diária média cobrada. E na minha opinião técnica, é o seguinte, taxa de ocupação, só taxa de ocupação não diz muita coisa. Porque se alguém vira para mim e falar, estou com 100% de taxa de ocupação, eu não sei se isso é bom. Eu tendo a achar
que não é tão bom, porque normalmente calendários 100% ocupados não estão cobrando o maior valor que poderia na diária. Vou fazer um exercício para tu entender. É o seguinte, se você cobrar R$10 na sua diária, concorda que vai entupir seu calendário? Por quê? Porque você está cobrando uma diária baixa. Então, normalmente, um calendário 100% ocupado é um sinal, é um sintoma, né? Um sinalzinho de fumaça, poderia ter cobrado um valor maior na diária, normalmente, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que muitas pessoas, muitos anfitriões, muitas pessoas que estão nesse mercado dão bastante importância para a taxa de ocupação e quase não se fala dessa daqui, ó, que para mim é uma das mais importantes. É o quê? Janela de reserva. Você já ouviu falar? Coloca aqui nos comentários só para eu ter uma ideia, se você já conhecia ou não. Janela de reserva é o seguinte, é o tempo, a distância do dia que o hóspede faz a reserva para a data de check-in. Então, se a reserva dele é para daqui a 7 dias, a janela de reserva é de 7 dias. Se a reserva do cliente é para daqui a 3 meses, a janela de reserva é de 90 dias. E aí você me pergunta, tá, Henrique, mas por que isso é importante? Porque é o seguinte, você já deve ter escutado falar na lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, quanto mais demanda por alguma coisa, o preço acompanha, o preço sobe, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente descobre, se a gente sabe com quanto de antecedência tem mais pessoas buscando uma hospedagem, querendo reservar, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um ano novo, tá? O ano novo. O ano novo, vamos supor que é daqui a 6 meses. Muito provavelmente, ainda não está no pico de procura para o ano novo. Mas agora, faltando 3, 2 meses, talvez um para o ano novo, será que não vai ser o pico de pessoas procurando? Eu já acho mais plausível, mais provável. Concorda comigo? Então, em que momento a gente tem condição de cobrar maior diária? Faltando 6 meses para o ano novo ou faltando 1 mês para o ano novo? 2 meses, 3, quando tiver o pico da janela de reservas, o pico de procura. Se você concorda comigo que é quando estiver no pico da janela de reservas, a gente sabe que é ali que a gente pode cobrar maior diária. Olha que baita sacada. E eu usei o exemplo do ano novo só para ficar mais didático, mais fácil de você visualizar. Mas isso se aplica para cada dia da sua hospedagem. Ou seja, a gente, bom administradores, anfitriões que faturam alto, o que eles fazem, o que eles sabem? Olhar para a janela de reserva e olhar o seu calendário. Porque se você olhar o seu calendário e souber a janela de reserva, você sabe exatamente o momento que você tem que se preocupar. Opa, agora já é a hora de mexer na diária. Opa, não, dá para esperar mais um pouco. Tá? Então, não é tão simples assim igual eu estou falando aqui, precisaria abrir o computador para te mostrar, mas a janela de reservas, para mim, é a métrica mais importante e eu baseio toda a precificação nela, porque a janela de reserva é uma forma que tem de saber como está a demanda, se tem procura, tá? E aí, olha que interessante, essa métrica ela fala quando alterar e também ela diz o seguinte, quando você aprende a precificar, né, com a metodologia Mercado dos Casos, com essa parte da gestão ativa, isso daqui parece historinha, mas eu garanto para você, você fica convicto, tem certeza que está cobrando a maior diária possível. Você para com essa sensação de, será que não poderia cobrar mais caro? E quando você precifica com base na demanda, isso tem tudo uma forma de fazer, você fica tranquilo, você tem certeza que está cobrando a maior diária possível, principalmente para reservas com antecedência, para reservas futuras, tá bom? Então, esse é o segundo erro, que é o quê? As pessoas acharem que precificar é alterar um valorzinho. Eu estou cobrando 180, vou botar 160. Pessoal, isso não é precificar. Isso está alterando o valor da diária. Precificar é uma estratégia que foi pensada para aproveitar a sazonalidade, a oscilação na demanda desse mercado de hospedagem e é composta de pelo menos esses 4 pilares, são os principais. Tem outros, mas esses são os principais. E a precificação é toda balizada na janela de reservas. Por quê? É precificar com base na demanda.